Olá, está no ar mais um episódio da terceira temporada do Transição Neoindustrialização, programa que traça um panorama do setor no Brasil. A cada episódio, a gente traz um tema diferente para mostrar que o Brasil precisa fortalecer a sua indústria e está fazendo isso. E a gente, claro, passa pela tecnologia, pelo mercado de trabalho, pela formação e o que tem de incentivo para o setor. Então, vem com a gente. Transição também está nas redes sociais da TVT, @RedeTVT. Assista, curta, compartilhe, comente, dê sugestões. O programa de hoje a gente vai falar sobre a indústria da construção civil e para conversar com a gente estão aqui o Paulo Aridan Mindioni, que é coordenador do Grupo de Produtividade do Comitê de Tecnologia e Qualidade, o CTQ, do Sinduscom SP, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo, e a professora e arquiteta, também coordenadora do curso de edificações da ETEC Heliópolis, a Valéria Santos. Sejam bem-vindos, vamos falar sobre construção civil hoje? Obrigado. Vamos lá, então. Que o Brasil tem uma necessidade urgente de se reindustrializar, de investir ainda mais em pesquisa, em ciência, em tecnologia, precisa se modernizar para se tornar mais competitivo no mundo, é fato. No entanto, tem setores da indústria que estão a todo vapor, têm vivido transformações importantíssimas nos últimos tempos, o que é muito bom para o país. A indústria da construção civil é um desses setores. Para quem já tem mais tempo de existência, a gente sabe, existe aquela lembrança de como eram feitas as casas antigamente, né? Os prédios. Aliás, antigamente não, até um tempo não muito longe. Hoje a tecnologia está presente e pode-se dizer que revolucionou a construção civil. O mercado de trabalho, de certa forma, apresentou números positivos ao longo dos anos e a gente vai ver mais dados sobre isso. Mas é preciso mais? Para a gente ter uma ideia, durante a pandemia, a época em que muitos setores se retraíram, o setor da construção civil cresceu 21,6%. Em 3 anos, mais de 411 mil pessoas conseguiram um emprego no setor. Esses dados são do IBGE. Aliás, por falar em dados, a gente vai mostrar aqui um VT da Confederação Nacional da Indústria, CNI, que mostra o tamanho da construção civil no Brasil, mostra o peso, a importância para a economia brasileira. Vamos ver. Eu queria, antes de a gente mostrar uma reportagem do nosso querido Bruno Mascarenhas, apresentando como funciona uma empresa de construção civil, levantar uma bola aqui com o Paulo. Paulo, é isso mesmo? O setor vem bem nos últimos anos? Como é que você avalia? O setor vem passando por uma transformação muito grande. Então, se a gente voltar 2 décadas, um pouco mais no tempo, nós tínhamos uma situação que o Brasil tinha uma mão de obra abundante e relativamente barata. Nós temos alguma situação que hoje a mão de obra não é tão abundante, ela começa a ser um gargalo e ela deixa de ser barata. Nós temos uma necessidade de produção hoje no setor, se a gente pegar, nós temos vários indicadores, números, mas a gente fala que há um déficit habitacional no Brasil que libera aí 8 milhões, pode chegar a 9 milhões de unidades habitacionais. Para a gente produzir isso, a gente tem que começar a aumentar, incrementar muito essa produção. E isso, como é que a gente vai conseguir esse aumento? Porque o que a gente começa a verificar é que não tem mais essa capacidade de aumentar essa mão de obra na mesma proporção. Ou seja, a fase da racionalização, vamos chamar assim, ela já está chegando no limite. Então, nos últimos anos, a gente começou a passar para a fase da industrialização. E aí foi essa grande transformação que a gente começa a ver. Transformação de construção off-site, transformação de construção com impressão, usando a construção virando mais digitalizada, enquanto a gente vê outros setores, se fala na indústria 4.0,
a construção está correndo para passar do 2.0 para o 4.0 quase que ao mesmo tempo. Então, essa transformação tem sido muito grande nos últimos 10 anos e eu tenho certeza que será maior ainda nos próximos 10 anos. O legal é que o Paulo já dá aqui um panorama geral do que a gente vai falar aqui no programa inteiro, né? Mas, enfim, ele está falando sobre a construção e a gente vê nas cidades hoje, né, construções, a gente vai falar sobre o déficit habitacional, inclusive, tem um ponto específico nesse programa para a gente comentar sobre isso, mas a gente vê construções, sejam casas, sejam galpões comerciais, sejam prédios, simplesmente brotarem, florescerem nas cidades, aliás, não só nas grandes cidades, mas em todas as cidades. Agora, a gente vai mostrar a reportagem do Bruno Mascarenhas para ver como é que funciona esse processo, um pouco disso que o Paulo falou agora, né? De digitalização, de impressão. A gente vai ver como é que funciona, o Bruno vai mostrar para a gente. Vamos ver. Por volta das 9 horas da manhã, neste terreno em Sumaré, interior de São Paulo, só havia uma base de concreto, o contrapiso e o alicerce. Às 2 da tarde, a montagem da casa já estava assim. A construção das casas vizinhas, feitas com tecnologia tradicional, começou há meses e vão levar outros até ficarem prontas. Esta teve início há 22 dias, numa indústria a mais de 330 quilômetros daqui, em São José do Rio Preto. Na fábrica, o projeto é, podemos dizer, fatiado. Cada parede é construída separadamente, já com a estrutura de aço, isolante térmico, fechamento com painéis de diferentes materiais, com toda a preparação para instalação elétrica e hidráulica. A construção da parede, externamente para internamente, placa cimentícia, plywood, que é um compensado naval, uma madeira, aço, a Landpet, que é o nosso isolante térmico, e o gesso que vem internamente, aí, dando o acabamento interno normal de uma casa. Depois de prontas, todas as peças serão levadas em caminhões até o local onde a construção será finalizada, com a ajuda de um guindaste e de profissionais especializados. Bom, para quem não está acostumado com esse tipo de obra, vem a pergunta inevitável. Quais são as vantagens da estrutura de aço leve? Bom, obra de alvenaria, aqui a construção por volta de 150 metros, né? Normalmente aí de 10 a 14 meses. Enquanto no sistema que nós estamos fazendo, nós fazemos com 60 dias úteis. Enquanto está fazendo a fundação, a gente faz muro em volta para preservar o espaço. Na indústria já está fazendo, afinando o projeto do estrutura, que a gente pode pegar um projeto, qualquer projeto de arquitetura, a gente dentro da Inova a gente compatibiliza isso para fazer com light steel frame e já começa a montagem dos painéis, compatibiliza elétrico, hidráulico. Enquanto está fazendo depois a fundação, a gente já está fazendo a montagem das paredes na indústria. O consumo de tinta é mais ou menos 1/3 do normal. Você pode reparar que não tem caçamba na obra e não tem resíduo. Na fabricação na indústria não tem resíduo. Na instalação na obra também não tem resíduo. Nós estamos dentro do banheiro. Aqui acabamos de montar esses painéis, falta montar a cobertura. Mas aqui nós percebemos, né, que nós temos aqui, já vem pronto da indústria, por exemplo, a parte elétrica. Já desce os corrugados com a parte elétrica. Todos os painéis vêm a planta de montagem desde a estrutura, de forração, de estrutura, forração interna e externa, tá? Com todos os pontos que foi projetado antes. Ponto de hidráulica já pronto, ponto hidráulica lá da caixinha do vaso sanitário pronto, registros montado, ponto de água pronto, esquadria já vem esquadrejado e, por exemplo, o vazado do nicho. A fundação nossa é 1/3 de uma fundação convencional, porque os nossos painéis, na realidade, ele é 1/5 peso. Como é uma obra bem mais leve, ele não gera os bulbos de pressão no solo, então não tem aquela necessidade de sapata, grandes estrutura de concreto. O custo da obra, vamos dizer que ela tenha 10% o custo dela mais caro que se fosse alvenaria. Só que a alvenaria demora-se muito mais, não fica tão perfeito
e dá patologias ao longo do tempo. Diante das vantagens, vamos ouvir a opinião do cliente que encomendou a casa. Ele estará casado em poucos meses e já sabe que não vai precisar morar na casa do sogro até que a sua fique pronta. Por que você teve a ideia de construir a casa com essa tecnologia de Light Steel Frame? Por conta da agilidade, né? Velocidade da obra limpa, você ganha aí no tempo. E questão de grana, você acha que vale a pena? O futuro vai dizer, né? Até então, considerando a velocidade da obra e a obra limpa, acredito que vale a pena sim. Os dois engenheiros, o Bruno e o Rogério, me garantiram que qualquer parede dessa obra está no prumo. Então vamos fazer um teste aqui, ó. Aqui está. Bom, Alexandre, vamos dar um pulo aqui para o fundo. Não custa conferir. Tá no prumo. Mais uma. Tá vendo? Pelo visto, é verdade. Na construção civil normal, você tem que fazer a parede, abrir o vão da janela, vem a esquadrilha, faz a medição, manda para a produção, aí média de 60 a 90 dias para poder ficar pronto, para depois fazer a instalação. Aqui não, as nossas janelas já estão aqui do lado e chegou ontem, as paredes chegou hoje. E ali já está medido, é só encaixar e parafusar. Tudo no projeto. A gente fala que é 80% de projeto e 20% na execução. Na nossa fábrica, por exemplo, metade das pessoas são mulheres, o que é muito interessante, que elas ajudam ali no serviço, e é um serviço manual que elas se dão super bem. Então, isso é um dos fatores que a gente tem visto assim com bastante bons olhos. Com essa tecnologia, é possível também erguer imóveis comerciais e até prédios de 3 andares. Já tem tido um posicionamento do governo e um posicionamento principalmente do CDHU para atender o Light Steel Frame, para que esse modelo seja mais popularizado e seja levado para uma questão mesmo de moradia popular, né? Voltando para a realidade do Anderson, proprietário da casa em Sumaré. Como previsto na época da reportagem, o imóvel já está pronto. Só falta a noiva. Não vai mudar para casa da sogra nem para casa do pai? Não, quem casa quer casa, né? Vai vir direto para cá? Direto para casa. Grande parte das construções de hoje são, na realidade, montagens, mesmo aquelas que utilizam cimento, areia e britas, os pré-moldados. A estrutura, as vigas, as lajes são fabricadas sob medida e trazidas prontas para o canteiro de obras e, dentro de um trabalho criterioso, as peças são montadas. O tempo de obra também está cada vez menor nas construções erguidas com a concretagem no local. A tecnologia dos materiais permite a secagem do concreto em prazos cada vez menores. Outro avanço tecnológico que está em evolução é o uso de impressão 3D na construção civil para obras de menor porte. A mega impressora utiliza a injeção de concreto para erguer o imóvel. Investir em tecnologia na construção civil é determinante para o setor que emprega 10% dos trabalhadores brasileiros e movimenta 62 atividades econômicas da indústria nacional. Eu queria saber, assim, me chama a atenção um dado que o Bruno traz na reportagem, que é o ganho de tempo. Sai de 14 meses de uma construção de alvenaria, como se conhecia antes, para 60 dias úteis, né? 2 meses, quase 2 meses e meio aí. O que isso traz de ganho, né? Sustentabilidade, é mais emprego? Qual é o diferencial realmente de se ter esse tipo de tecnologia no produto final, Paulo? Eu até vou fazer o nome do jogo, né? Falando assim, de uma maneira muito rápida. Ele mudou. Por quê? Nós temos que fazer mais com menos. Nós temos que fazer mais com menos recursos. E estou falando tanto de mão de obra como recursos materiais. Questão de sustentabilidade. Então, quando a gente vai para uma construção, nesse caso ele citou uma construção off-site, que
que ela é produzida fora e é montada no canteiro, a gente tem um ganho de prazo. Então, tem um ganho de prazo, tem um ganho de recurso ao longo do tempo. Tem um ganho, ele citou na reportagem, da qualidade do serviço. Quando você trabalha num ambiente de fábrica, você está montando as peças numa mesa onde você está numa condição boa, não está o sol batendo, a chuva batendo em cima de você, você tem equipamentos, você tem ferramentas diversas, a qualidade final é superior. Então, você acaba trazendo um ganho também para o cliente final. A questão dos resíduos, ele também comentou, você trabalha com medidas, com projetos, onde você elimina muito desperdício. E isso, hoje em dia, já é um pré-requisito que tem que ver. E você tem um menor tanto de geração, como consumo de água, como consumo de energia elétrica, que são recursos naturais. Então, há vários ganhos nesse processo e, como eu falei, essa demanda, esse processo vai ser irreversível, porque senão a gente não vai conseguir atender a demanda dos clientes. Antes de falar com a Valéria, isso me chama a atenção a hora aqui que se fala que ela é pré-fabricada, ou enfim, ela vem de um processo industrial. Esse tipo de tecnologia acaba aumentando. A gente sabe que tem uma cadeia por detrás da construção civil, envolve outros setores, no caso aqui que a gente viu na reportagem, que está o setor metalúrgico. Como é que essa cadeia produtiva por detrás da construção civil? Ela tem que ter um desenvolvimento e acompanhar todo esse... E até esse impacto, às vezes, é uma coisa que a gente fala, quando você começa a mudar o processo construtivo, você começa também, às vezes, a concorrer pelo mesmo recurso com outras indústrias. O pessoal que fabrica a parte de perfis do Light Steel Frame, ele também faz também componentes para a indústria de linha branca. Então, você tem que ter um desenvolvimento de novos fornecedores, uma especialização, mas é uma mexida muito grande que a gente faz. Desenvolver novos fornecedores e também a gente vai acabar tendo um impacto muito grande na questão de profissionais. Porque o profissional que a gente estava até então utilizando, contratando para fazer uma obra convencional, não é o mesmo profissional que vai fazer essa obra industrializada. O projetista que fazia aquela obra convencional é um outro projetista. Ele citou também na reportagem a questão das esquadrias, quando ele fala das janelas. No processo convencional a gente faz a parede, mede e espera em 90 dias, porque você trabalha com uma variação dimensional de centímetros. Quando ele falou que ele já vem com o negócio feito em fábrica, pronto, ele fala, a janela já vem junto, a esquadria já vem junto. Quer dizer, ele começa a trabalhar com variação dimensional de poucos milímetros. É um novo conceito. Então, um novo profissional. Então, tem uma questão aqui de preparação, capacitação e educação. Especialização, né, que vai também dar que é uma mexida muito grande que a gente tem na formação dos nossos colaboradores e profissionais. Que era justamente o que eu queria perguntar para a Valéria. Além disso, também, se existem outras tecnologias, mas vamos focar nisso no que o Paulo está dizendo, em termos de qualificação. Precisa novos profissionais. Como é que você enxerga isso, Valéria? Dentro da construção civil, a formação que nós temos no Centro Paula Souza, nas ETECs, realmente é o vínculo, né, da formação profissional como um todo, junto com a tecnologia, com a inovação, com o empreendedorismo e a sustentabilidade. Então, são assuntos que se casam dentro dos componentes técnicos que a gente tem dentro do plano de curso. Então, o aluno tem que se inserir e ter essa informação para se transformar num futuro técnico dentro da área da construção civil. Mas me chamou a atenção, dentro da reportagem, e o que o Paulo estava comentando, as inter-relações que a gente tem com as outras áreas. Tá? Um emprego da construção civil, isso em 2015 mais ou menos, geram 600 empregos correlatos, né? Então, para um pedreiro, um encanador, está lá na obra, ele precisa de vestuário, ele precisa de calçado, ele precisa se alimentar. Então, a construção civil é um dos primeiros mercados, né, uma das primeiras profissões, uma das primeiras áreas, que sempre melhora rapidamente numa melhoria de procura, quando melhoram as coisas, as condições econômicas do país,
A civil é a primeira que percebe, mas é a primeira também que quando a gente tem uma baixa de procura, como a gente já teve altos e baixos durante períodos de planos econômicos. Baixa procura exatamente do quê? Procura de profissionais e da construção. Então, por exemplo, na pandemia, a gente teve uma situação adversa, que quando a gente tem problemas financeiros no mundo, ele se reverbera para todos os países, chega aqui, né? Na Europa, Oceania, Estados Unidos, América, vem para cá e a gente sente essa baixa de procura dos profissionais para construção. Quando chegou Copa, Olimpíadas e outras construções que foram geradas para absorverem naquele evento, 2012, 2014, a construção civil começou a dar uma levantada e está numa crescente desde esse período. Então, todos os profissionais estão sendo procurados, os bons, os médios e os ruins. E a gente está nesse momento, a gente tem mão de obra não qualificada no mercado. Né? Então, o que seria um advento que nós esperaríamos na educação? A procura desses profissionais para se habilitarem e serem absorvidos pelo mercado profissional. E não é o que a gente está vendo na educação. Bom, a gente vai falar justamente sobre esse tema daqui a pouquinho, então, no próximo intervalo, porque eu queria saber como é que funciona o curso. A gente vai mostrar uma reportagem, mas eu queria me aprofundar mais sobre isso. A gente vai fazer um breve intervalo, mas vai voltar para falar, então, sobre o assunto, sobre construção civil, justamente com esse olhar para o mercado de trabalho. O que precisa hoje para o trabalhador, para a trabalhadora, enfim, para o profissional, a profissional, para se inserir nesse contexto? É só talento ou precisa de formação? Fica com a gente que a gente volta já já. A gente já está de volta com o Transição Neoindustrialização. Hoje falando sobre a indústria da construção civil do Brasil. Qual é a participação do setor na economia brasileira? O que há de tecnologia? E, claro, sobre o mercado de trabalho no setor. E sobre isso, o que é preciso para ingressar no setor, que a gente fala a partir de agora, nesse segundo bloco, já mostrando a reportagem do Bruno Mascarenhas, feita lá na ETEC Heliópolis. Se na construção tem tecnologia, é claro que existem cursos para formar profissionais. E a notícia é boa, tem gente que já sai com emprego garantido. Vamos ver. Em 2020 eu me formei em design de interiores aqui, integrado ao ensino médio, e eu estava muito indecisa se eu iria fazer arquitetura ou engenharia civil, então eu entrei no curso de edificações para mim ter uma noção do que eu realmente queria seguir. Uma professora minha me disse sobre o curso de edificações, né? E eu fiz a prova, passei. Aí depois de um tempo eu consegui um trabalho perto de casa, uma empresa de topografia, e já estou trabalhando lá, vai fazer uns 7 meses, estou feliz. A nossa função é gerar empregabilidade, né? Isso nós estamos conseguindo esse feito. Dentro de 6 meses eu consegui fazer um estágio, já concluí um ano de estágio, agora eu estou trabalhando na empresa que me contratou, através daqui da ETEC, né? Foi uma oportunidade que a professora me ofereceu. Estou lá até hoje. O curso de edificações aqui na ETEC de Heliópolis traz uma ampla visão do universo da construção civil. Uma das responsáveis pelo êxito do curso é a arquiteta e professora apaixonada pela profissão, Maria Carolina, que dá aulas por aqui há 13 anos. É um curso de 3 semestres, né? E eles já saem capacitados para aprovar projetos de até 80 metros quadrados. Ele consegue fazer todo o projeto, hidráulica, elétrica, completinho e fazer toda a aprovação na prefeitura. Então, ele já pode ser o responsável técnico por ele. Os alunos fazem um vestibulinho para que eles possam ingressar na escola. Temos alunos de fora, mas o 80% é aqui da própria comunidade. Então, são alunos de baixa renda. Para se candidatar a esse curso, o aluno tem que ao menos ter concluído ou cursando o segundo ano do ensino médio. À tarde eu faço técnico em edificações integrado ao ensino médio e à noite eu faço técnico em edificações. Por que você resolveu fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Porque a administração eu gosto muito e o edificações é uma área muito abrangente, né? Então eu quis entrar para conhecer e ver se eu me adapto e se é a carreira que eu quero seguir. Nós temos alunos aí de 6 a 7 anos até com 40, 50 anos. Não tem limite. Não tem limite.
Mesmo com as diferentes idades, os alunos e as alunas do curso de edificações se alimentam de dedicação e sonhos, vontade de encontrar oportunidades ou de criá-las. O curso está sendo muito bom, está abrindo muitas portas, né, para muitas oportunidades. Então, para mim está sendo muito proveitoso fazer esse curso. E lá na empresa que você trabalha, o pessoal já está de olho em você, está querendo levar você para um outro setor, um setor que precisa ser mais preparado, já está acontecendo isso? Sim. Eles já me chamaram, né? Já estou indo para o escritório, já estou fazendo outros serviços. Os cursinhos técnicos, né, esses modular de 1 ano e meio, inclusive eu indico muito, né, porque eles ajudam você a saber para onde você ir, né, e eu entrei mais por isso mesmo, mas eu não sei ainda aonde que é o meu, entendeu, mas eu já tenho opções já, engenharia é um delas. Pretendo fazer a faculdade de arquitetura mesmo, no ano que vem, se eu conseguir. Passar? Aham. Glimaldo já trabalhou em áreas que não têm nada a ver com construção civil e leva o curso de edificações muito a sério. Quer dar uma guinada na vida profissional. Por causa de suas ótimas notas, ganhou uma bolsa para estudar inglês em Londres. Foram 30 dias inesquecíveis. Foi um divisor de águas para mim. Eu nunca pensei que eu conseguiria sair do Brasil e adentrar em outros países. E agora, está pensando em passear lá fora de novo? Com certeza, vou guardar um din-din, que lá em libras, né? É o famoso pound lá que eles chamam. E vou fazer uma caixinha, já conversei com a minha esposa, meu filho. Quero levar eles para conhecer onde eu passei. Tem técnicas e materiais da construção civil, tem parte de informática, CAD, agora tem 3D, né? Revit. Então, tem pranchetário para aprender um pouco também, mexer com a mão, lapiseira, escalímetro, também com material técnico. Hidráulica, elétrica, a gente tem estrutura, cálculo estrutural. Né? A gente percebe a dedicação dos alunos e das alunas quando falam do trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC. É a hora de fazer projetos para colocar em prática as técnicas aprendidas. Nós estamos fazendo aqui o esboço do nosso TCC. Nós vamos fazer uma edificação com dois prédios, com 6 pavimentos e uma cafeteria. Ele vai ser um hotel que tem sala de convenção, sala de reunião, networking e uma cobertura de eventos. Uma área voltada mais para os empresários. Nosso tema é Sand Sports, que é o esporte na areia. E nós temos lá a quadra poliesportiva, beach tênis, campus society, restaurante, uma área de show para atender uma demanda ao público. O diferencial do nosso hotel é exatamente isso, é que ele não é um espaço somente para as famílias, né? Ele envolve muito os empresários, né? Questão de reunião, de eventos. Você tem o sonho de assinar pelo menos um projeto? Com certeza. Quantos? Ai, milhões, se der. Grande, assim, muito interessante isso, o grande barato é que a gente estava vendo aqui, a Valéria, vendo a reportagem, ela que é lá da ETEC, assim, com um grande orgulho, né, enfim, dessas realizações. E é isso que eu queria perguntar para ti, Valéria. Qual que é a expectativa, a perspectiva que você vê nesses alunos? Eu vou perguntar mais. Eu, por exemplo, sou da área da comunicação, já, enfim, há um bom tempo. A gente teve o exemplo do Glimaldo, que era de outra área e tudo. É apaixonante mesmo? Eu posso sair de lá fazendo exatamente o quê? Uma casa? Como é que funciona isso? Eu sou suspeita, né? Porque eu amo a minha profissão. Me formei em arquitetura e urbanismo em 1987, no Instituto Mackenzie. E de lá eu me tornei uma profissional empregada na época, né? E depois liberal. Uhum. E em 2009 eu ingressei na ETEC para formação educacional. E como eu gosto muito do que eu faço, né? Seja a forma que for, a gente está lá para acompanhar uma formação de futuros profissionais. Então,
a gente tenta passar e a gente faz reuniões, né, nós professores, equipe gestora, professores dos cursos, né, do curso de edificações, a gente está sempre empenhado em passar para o aluno a nossa realidade profissional, de contar realmente o que acontece na realidade, para que eles tenham esse conhecimento. Primeiro, esse conhecimento é teórico passado por nós. E quando eles conseguem entrar em estágios, eles começam a vir com perguntas do dia a dia dos profissionais e que eles começam a se encantar também. Nossa, estou na obra, engenheiro me fez participar de reunião, o arquiteto me levou para fazer projeto. Os alunos que foram apresentados aqui, a grande maioria de terceiro módulo, acabaram de apresentar o TCC, o trabalho de conclusão de curso. E a gente deixa muito claro, desde as primeiras aulas, no primeiro módulo, a gente faz uma aula tradicionalmente chamada aula inaugural. Nessa aula inaugural, a gente expõe o curso, como ele foi montado em 3 semestres, as matérias que eles vão ter, né? A professora Carol colocou com muita clareza, o conhecimento de materiais, de instalações elétricas, hidráulicas, estrutura, projetos, a gente tem AutoCAD. Então, como é que a gente forma esse aluno? Esse aluno ele tem um plano de curso, onde tem essas matérias básicas, tem até ética, né? Tem português, tem linguagem, tecnologia e trabalho, e tem a ética, que agora passou para o primeiro módulo, para o terceiro, ética e cidadania organizacional, para colocar todos eles dentro das normas brasileiras da ABNT, das normas regulamentadoras, das regras que são exigidas lá fora para serem respeitadas, né? Quais são os recursos que a escola dispõe? Nós dispomos de escolas e salas de aula, a escola com salas de aula convencional, carteira, cadeira, lousa, quadro branco, e os laboratórios de informática. O nosso curso, mais de 70% é no laboratório de informática. Então, a gente começa no primeiro módulo com desenho na prancheta, com escalímetro, esquadro, lapiseira, para ele aprender a colocar no papel a representação gráfica na qual as nossas normas exigem a representação de parede, janela, porta, plantas baixas, elevações, cortes, e ele já passa a ter também o software AutoCAD como auxílio para passar esse desenho, que pode ser no papel e a lápis, no software que faz a mesma representação gráfica com a tecnologia já. Certo. E aí ele vai conseguindo fazer os projetos, e aí eu volto na pergunta, né? São dessas edificações, a gente está falando de casas, ela falou em um hotel, começar de tudo isso. Vou ter condição de mergulhar nesse sentido. O nosso curso é voltado às edificações, às construções. A gente costuma dizer que são construções mais voltadas para a área habitacional, porque o grande déficit de nosso país é habitacional. Então, a grande maioria dos trabalhos desenvolvidos, e eles são desenvolvidos no planejamento, no gerenciamento, na organização da obra começo, meio e fim, com o memorial descritivo, que ele é hierárquico na ordem de execução. Então, não adianta eu pintar um muro se eu tenho que fazer a fundação. Então, existe uma ordem hierárquica a ser respeitada numa construção como um todo. E as tecnologias mais tradicionais aplicadas no Brasil, que é a alvenaria de blocos de barro ou de cimento, celular, e a gente tem as tecnologias novas apresentadas aqui no vídeo inicial, que é o steel frame, light steel frame, mas a gente tem o wood frame no sul, que estava também sendo bastante utilizado, o drywall, que é o gesso acartonado, que todos classificam como uma construção limpa, tem menos desperdício, né? Nós chegamos na década de 80, 90 a ter 40% de desperdício de material. Sabe o que é jogar 40% de material na caçamba? É muito, né? Então, o aluno, ele aprende projeto, gerenciamento, planejamento, todas as normas vinculadas, e ele pode estar trabalhando em instituições, em escritórios de engenharia e arquitetura, em pesquisa de materiais, né? Nós já tivemos alunos no Instituto Falcon Bauer, que trabalha com pesquisa de materiais e hoje faz avaliações. É um dos nossos parceiros em palestras. E é aí que eu queria pegar o gancho com o Paulo. Para as empresas, para a construção civil setor no geral, esse tipo de iniciativa, esse tipo de curso é importante? Eu vou pedir para você responder, mas antes, eu queria saber a tua história. Você começou quando também?
Minha formação, eu sou engenheiro civil de formação, sou formado também na Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, foi em 86, e desde o começo entrei na parte de construção. Trabalhei em mercado imobiliário há muito tempo, depois fui para a parte de desenvolvimento também de projetos, na área de incorporação. Depois de um tempo eu fui trabalhar numa empresa prestadora de serviço, construtora, então comecei a fazer um pouco, abrir um leque do tipo de obra, além de predial, começamos a fazer um pouco da parte educacional, um pouco de logística, um pouco de institucional, e hoje eu estou muito mais voltado para a parte de planejamento e engenharia. Né? Muito bem. Falando desse tipo de ações, ele é fundamental para esse processo que a gente tem. Então, ele ocorre tanto nesse nível que a gente falou, nós estamos falando de pessoas no nível técnico, como também os cursos de formação dos colaboradores direto, aqueles que, o chão de fábrica, tanto de formação, como hoje em dia a gente fala, nessa mudança, nesse período que a gente está vivendo de transição, a gente tem que ter uma recapacitação. E sem essas várias ações que a gente está vendo, as ETECs, as parcerias do Sistema S, as próprias empresas também estão começando, as grandes empresas, a formatar curso de recapacitação. É o que eu ia perguntar, a participação das empresas direta na formação, né? Existe? Existe. Até 10 anos atrás, eu vou dizer que era muito mais, era uma posição um pouco mais passiva, esperava o mercado formar e capacitava muito mais na prática. Os operários, eles entravam nas obras como serventes, como ajudantes, e eu ia aprendendo essas funções dentro da própria obra. Vida, né? Hoje em dia, essa formação já começou a ser fora. Então, fazer cursos como esse, como a gente falou... E até a própria tecnologia exige isso, né? Que você tenha uma formação mais qualificada, mais capacitadora. E recursos que você tem. Então, a gente falar um EAD há 10, 15 anos atrás, era muito difícil. Não tinha os recursos que a gente tem hoje em dia, que eles vieram até na pandemia, essa questão do ensino à distância, das reuniões não presenciais, mudou um pouco o ritmo e o costume, os hábitos que a gente tem hoje. Então, se a gente voltar 10 anos atrás, todas as reuniões eram presenciais. Hoje em dia, você faz metade ou menos do que isso presencial. Isso facilitou muito essas iniciativas e hoje ela é fundamental. Sem isso, a gente não consegue ter recursos para poder fazer com que a construção civil seja o que é, né? Exatamente. A gente não vai conseguir atender a demanda que os clientes vão começar a gerar. Muito bem. A gente vai fazer um breve intervalo. No próximo bloco, a gente vai voltar sobre o tema, ouvindo dúvidas de alunos, para que você em casa possa ter uma ideia maior, né? Possa saber mais sobre como é o setor, para quem é profissional ou para quem quer se profissionalizar. A gente vai falar então sobre educação, vai falar também sobre o déficit habitacional que o Paulo já tinha falado aqui no começo do programa. A gente vai esmiuçar um pouco mais esse assunto. Fica aí que a gente volta já. A gente já está de volta com Transição, Neoindustrialização, hoje com o tema Construção Civil. Paulo Aridan Mindione, do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo, e Valéria Santos, arquiteta, coordenadora do curso de edificações da ETEC Heliópolis, em São Paulo, estão batendo esse papo com a gente aqui. A gente já falou sobre o mercado de trabalho, sobre as tecnologias, sobre o que o setor precisa para voar ainda mais alto. Então, se você está chegando agora pela TV, continua com a gente, mas depois corre lá no YouTube, @RedeTVT, para ver o programa. Lá tem todos os outros, inclusive, que a gente já fez ao longo das outras 2 temporadas. Bom, eu queria começar esse bloco voltando um pouco no papel da construção civil no país. A gente tinha os dados aqui em 2022, de 6 milhões de habitações, de déficit habitacional, na verdade, você falou em 8, chegando a quase 10. E aí a gente tem a volta, inegavelmente, de programas com maior força, como o Minha Casa Minha Vida no ano passado. Eu queria saber qual é a relação do setor público com o setor privado nessa conversa, enfim, para a construção civil. Seu setor que é importante existir essa parceria, pode haver mais? Como é que você avalia isso, Paulo? Primeiro, a gente tem que entender que esse déficit, se a gente for separar, ele é majoritariamente
naquilo que a gente chama de habitação de interesse social. Porque na média renda tem muito pouco e na altíssima renda quase inexiste esse déficit habitacional. E muito desse déficit, ele depende sim dessa parceria ou do público com o privado. Quer seja por incentivos, quer seja por alguma flexibilização, quer seja por algum estímulo para a produção de unidades, porque só aqueles programas habitacionais do governo, feitos por empresas públicas, elas não conseguem dar vazão a essa necessidade. Então, elas não conseguem atender. Então, a gente precisa envolver o privado nessa produção. E ele vai ter que ter alguns incentivos para conseguir aumentar essa produtividade, essa produção de unidades. Cada vez que a gente tem um programa como esse, então a gente citou o programa Minha Casa Minha Vida, com a dotação de funding adequada, com a precificação adequada. Com a dotação, desculpe. De funding, de dotação do orçamento do governo para ter, porque em alguns momentos o governo, por questões fiscais, ele não tem toda aquela dotação do orçamento, do recurso para atender essa parcela, para atender esses programas. Então, toda vez que a gente tem essa conjunção de fatores, a gente tem um aumento muito grande de produção, como a gente está vendo. E esses programas, eles são muito importantes, porque hoje nós estamos vendo nesse programa que essa faixa da população está recebendo uma unidade habitacional com uma qualidade muito grande. Então, dentro de normas, dentro de boas técnicas, com parâmetros não mais mínimos, mas parâmetros adequados. Suaves, digamos. Suaves, mas adequados para atender às necessidades dessa população. Então, respondendo, é fundamental por esses pontos a parceria. Isso se reflete na educação? Os cursos, eles têm um papel fundamental para isso? A formação das pessoas? Inclusive, acho que a gente pode até dizer, anteriormente você estava me dizendo sobre falando também sobre o déficit de educação, que são... Aí eu quero que você me dê os números, né, assim, da porcentagem que a gente tem no Brasil de pessoas que conseguem se formar, né? Essas parcerias público-privadas, elas são importantes também, elas se refletem, têm resquícios na formação? Com certeza. A ETEC está vinculada ao Centro Paula Souza, que é o nosso órgão-mãe, digamos assim, que também oferece a FATEC, que são as faculdades de tecnologia. Existem sempre planos de curso atualizados e sempre com a preocupação, inovação, empreendedorismo, sustentabilidade dentro dos nossos cursos. O que acontece no Brasil, e que a gente tem uma estatística vinda da ONU em 2015, pela ocasião da Agenda 2030, é que menos de 16% da população brasileira entra no ensino médio. E menos de 8% se forma no final do ensino médio. Então, é um número muito baixo percentual pela população que a gente tem no Brasil inteiro, de norte a sul. Então, quem entra no ensino técnico, isso vem desde os anos 70, né, que a gente tinha bastante incentivo, que já veio da história com Getúlio Vargas, com relação ao incentivo com escolas técnicas, para colocar o nosso trabalhador brasileiro empregado, porque a gente tinha muitas indústrias no passado, né, e agora a gente tem que fazer essa adaptação. Então, novos cursos têm sido feitos, criados, para atender a necessidade do mercado. O objetivo da escola técnica é colocar um aluno em pouco tempo, né, 1 ano e meio dos modulares, no mercado de trabalho. Estágios bombando, um estágio por dia na construção civil surge pelo NUB, pelo CIEE e parceiros. Alunos que passaram na reportagem foram empregados pelos empresários da região, né, e muitos deles eu consigo colocar, porque são bons alunos e a gente indica. Consegue encaminhar, né? Consegue caminhar. Agora, já que a gente está falando sobre alunos, a gente separou aqui no programa, para a gente ter até uma maior interatividade, algumas perguntas. Então, eles vão perguntar e vocês vão responder. Vamos ver quem é que vai fazer a primeira pergunta aqui. Eu gostaria de saber o porquê que hoje os apartamentos são tão pequenos. Muito pequenos. A senhora não tem vontade de morar num daqueles, não? Pequeno, não. Não. Eu acho, não sei, eu acho estranho, né? Eu também acho. O estúdio. Pequenos e caros, né? Sim. Só para diminuir o tamanho do apartamento. Só. Não, e aumentou o valor.
Eu estava vendo, só que para a gente ilustrar, né, um pouco essa conversa, os apartamentos eles estão realmente cada vez menores. A gente vê aqui no centro de São Paulo prédios crescendo com estúdios que são espaços bem pequenos para uma pessoa que talvez só vá para o apartamento para dormir e tudo. Mas eu estava vendo um dia uma postagem no Instagram, uns Reels, que em países como o Japão você tem caixas de dormir, é uma coisa... No aeroporto você tem como dormir 1 hora enquanto espera, né? Agora, como responder ela, Paulo? Esse é vamos dizer, é uma mudança, não sei se para o bem ou para o mal, né? É um benefício ou é um malefício, mas que ela ocorreu nas principais cidades do mundo. Se a gente vai para Nova York hoje, a gente vai encontrar muitos apartamentos pequenos. Se a gente vai para Londres, muitos pequenos. Se a gente vai para Tóquio. Então, essas grandes cidades, elas vão tendo um crescimento e vai ter uma dinâmica de mercado que vai encarecendo o terreno. Há uma falta de terreno primeiro, o terreno começa a ficar mais caro e as unidades vão ficando menores para atender a necessidade das pessoas. Também tem uma questão de mudança, que a gente fala, no hábito e no comportamento. As pessoas estão, às vezes, casando menos, estão ficando mais solteiras, estão se separando, estão vivendo sozinhos. Tem uma série de mudanças que causam o público, porque o mercado não ia produzir se não tivesse quem fosse atender. Mas é uma mudança que a gente vê ao longo de vários, e São Paulo e Rio, que a gente vê mais esse movimento, principalmente São Paulo e Rio, ela está seguindo essa tendência que já aconteceu em grandes centros. Muito bem, antes da gente passar para a próxima pergunta, aqui só comentar, né? Assim, realmente o preço precisa ser mais acessível, mas também fica muito mais fácil para limpar depois, né? Assim, fica bem pequenininho. Praticidade, né? A gente vai falar vai ver uma pergunta agora sobre o futuro do mercado de trabalho, vamos ver. Como vocês veem no futuro o mercado de trabalho na construção civil? Valéria? Para o bom profissional, espaço sempre tem. Então, o mercado de trabalho hoje está extremamente aquecido, a procura por profissionais na construção civil, do técnico ao engenheiro, ao especialista, ao administrador. As empresas que estão trabalhando muito com gerenciamento e planejamento estão crescendo muito, que é o que ganha velocidade e dinheiro. Quanto mais rápido eu construo uma obra, mais dinheiro o investidor terá para ter o retorno desse investimento mais rápido. Paulo? E eu complementaria o que a Valéria falou, colocando, e principalmente profissionais que estejam sempre antenados, atualizados, qualificados. Então, se eu fosse dar uma dica para minha filha, que está começando hoje, esteja sempre atualizada. Não pare de estudar. Não pare de estudar, periodicamente estude e esteja sempre se atualizando. Importante estar por dentro das tecnologias. Tem uma tal de inteligência artificial que anda rolando aí, né? Vamos ver a pergunta. Qual é a carreira que mais vai alavancar o futuro? E eu tenho certeza que vai ser a tecnologia, né? Inteligência artificial. Eu tenho certeza que essas profissões ligadas a isso vai dominar, né, o futuro, porque a automatização está ganhando muito destaque, né? Eu acho que vai ser essa. Mas vamos ver o que ele vai dizer lá, né? Valéria. Então, todas as profissões vinculadas à tecnologia, elas têm realmente grandes chances de continuar evoluindo e serem procuradas. Há 15 anos atrás eu ouvi de um engenheiro numa palestra, numa escola, e ele falava: a informática, a tecnologia e todas as profissões vinculadas a essas duas, né, estarão sempre bem procuradas. Então, qualquer profissão que você faça, seja uma esteticista, tem equipamentos tecnológicos. Né? A gente vê cada vez mais em todas as profissões. Um dentista, nos Estados Unidos, já se faz um dente de implante na hora da consulta. Então, todas as profissões vinculadas a tecnologias serão bem atendidas e todos os profissionais que não pararem de estudar têm seu campo no mercado de trabalho. E por falar nisso, tem um assunto que agrada a todo mundo, que é remuneração, né? Vamos ver qual que é a pergunta aqui. Qual setor da construção civil tem a melhor remuneração salarial? Essa é a sua, Paulo. Olha, nós estamos vendo hoje, como a gente fala, se a gente pensar naquele colaborador direto, ele vai ser um montador. Então, no futuro que nós vamos ver, aquele operário que fabricava em obra, ele vai virar um montador. Virando um montador, ele já vai ter uma remuneração melhor. Isso nós já estamos vendo isso acontecer. Os montadores são hoje poucos e são bem remunerados. A gente fala do pessoal técnico, aqueles que já estão mais preparados, que já estão trabalhando
em BIM, já estão trabalhando em 3D, já trabalham utilizando softwares, eles já são mais procurados e são melhores remunerados. Então, o que a gente tem se eu fosse falar quem serão os melhores remunerados, aqueles que, de novo, vou falar, estão atualizados e mais focados no momento. E aí, se a gente for pegar pela questão de nem todo mundo tem oportunidade para poder se formar, a gente tem aqui o exemplo da ETEC, que é um ensino público e que está acessível para todos, não é? E eu queria saber agora, assim, eu tenho interesse em fazer ETEC. O que eu tenho que fazer, Valéria? Época de vestibulinho, maio, junho, para os modulares, para quem já está no 2º ou 3º ensino médio, o diretor comentou sobre isso também, para entrar à noite, né? Ou alguns ainda têm à tarde. E que se você quiser entrar no ensino médio técnico, aí o vestibulinho é entre outubro e novembro. Como isso acontece? Ele é gratuito. A inscrição é feita pela internet. Então, o site da internet é vestibulinhoetec.com.br. Dentro desse site, abrem-se as janelas com todas as escolas técnicas e cada escola técnica tem 4, 5, 6 ou mais cursos a serem oferecidos. Ele só tem que ver se ele tem 2º ou 3º ensino médio ou se ele já foi formado em ensino médio para ele poder se inscrever. Ele faz essa inscrição, ocorre o vestibulinho. Ocorrendo o vestibulinho, as 40 primeiras vagas são chamados para a matrícula, para vir fazer a matrícula e iniciar o curso. Tá? É assim que ocorre. E o que eu acho que é importantíssimo estar falando é que a escola oferece os softwares da tecnologia. Então, o pacote Office está embutido, o Word para texto, o Excel para planilha eletrônica, Adobe, que a gente usa bastante em imagem dentro do WhatsApp, dos aplicativos, e o PowerPoint para apresentação em seminários. E a gente tem também um vínculo com a Autodesk, onde ela oferece os 2 programas mais procurados, que é o AutoCAD, que sempre teve 2D e 3D, e o Revit, que é a plataforma BIM, que é onde hoje a gente tem a oportunidade dos projetos terem a parte de inter-relação, né, a compatibilidade dos projetos de elétrica, hidráulica, estrutura e arquitetura, todos juntos para serem apresentados no projeto antes dessa obra ocorrer. Então, todas as interferências que podem ocorrer durante a obra, elas já são previstas em projeto. Maravilha. Então, apareceu aqui, né, vestibulinhoetec.com.br. Gente, eu queria agradecer demais a sua participação aqui, Valéria, Paulo. Queria que você deixasse um contato também. A gente sabe que o site do Sinduscom é uma fonte muito boa para informação. Conta pra gente. Quem quiser conhecer um pouco mais, conhecer dados, hoje o Sinduscom, ele é um grande gerador de conteúdo. Ele tem muita informação e ele tem muita oportunidade. Então, tem o site do Sinduscom, sinduscom.com.br. Tem hoje parcerias do Sinduscom, não só com as empresas, mas com as entidades do Sistema S, como o Sebrae, como o Senai, como o Senac, para gerar essa recapacitação, cursos de capacitação também tem oportunidades. Quem quiser conhecer, saber um pouco mais, essas são as minhas sugestões, pesquisa que vão gostar do que vão achar. Muito bem, com perdão do trocadilho, você queria falar mais alguma coisa, Valéria? Só colocar o Instagram da ETEC, pode ser? Claro. @ETEC_Heliópolis_oficial. Para quem quiser conhecer a história da nossa ETEC, que vai fazer 15 anos em setembro. Vai aparecer aqui também em caracteres. Então, assim, sem querer fazer nenhum trocadilho engraçadinho nem nada, é assim, o Brasil está lutando para se reindustrializar, tem programas para isso, enfim, tem iniciativas para isso, é preciso reindustrializar o Brasil, a construção civil vai bem, obrigado, precisa melhorar, claro que precisa, e você que está em casa, quer mergulhar nesse mundo, vem ajudar a construir o Brasil, já que a gente está falando de construção. Valéria, Paulo, obrigado pela participação aqui no Transição. Obrigado. A gente volta no próximo programa falando sobre algum outro tema. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui também. E não esquece, @RedeTVT nas redes sociais, lá no YouTube. Vá lá, assista, curta, compartilhe, comente. A gente volta na próxima edição. Até lá.